Olá, muito bom dia. Queria, antes de mais, agradecer à Passive House Portugal este convite, que muito me orgulha estar aqui para poder partilhar convosco aquilo que é a minha experiência e também receber de vocês aquilo que são as vossas partilhas e angústias para que, ao longo desta manhã, possamos chegar aqui a algumas conclusões interessantes que possam permitir o aumento da resiliência da nossa rede elétrica nacional. Vou, ao longo destes minutos, falar-vos sobre a composição da rede elétrica nacional e tentar conduzir esta conversa para aquilo que possam ser algumas das soluções, sendo que elas são imensas e devem ser várias a ser implementadas para que possamos, de facto, não assistir àquilo que foi o dia 28 de abril deste ano. Novamente. Ok. O que é que eu vos queria também dizer? Eu sou co-CEO e sócio fundador da EcoInside, uma empresa que conta quase com 2 décadas de existência e que se dedica às matérias da sustentabilidade, da eficiência energética, das energias renováveis e da mobilidade elétrica. Do ponto de vista daquilo que é a nossa missão, dizer-vos que tentamos potenciar o desenvolvimento inteligente das empresas e das cidades e contribuir para a descarbonização, para a transição energética e também para mitigar as alterações climáticas. A nossa visão é sermos a referência no desenho e na implementação de soluções de ecoeficiência e de sustentabilidade e, nestes quase 20 anos, pautamo-nos por valores como a confiança, o rigor, a ética, a inovação, o respeito. Mas não foi disso que eu vim aqui falar hoje e nada melhor do que esta imagem para vos começar a falar daquilo que é a rede elétrica portuguesa ou aquilo que é uma rede elétrica. Esta imagem revela a complexidade de uma rede, que parece quase uma imagem de um sistema biológico, parece quase algumas das imagens que vamos vendo sobre, por exemplo, o cérebro humano, e é um pouco isso. A rede elétrica é um sistema altamente complexo, comparável, por exemplo, com sistemas biológicos e que tem como função garantir os fluxos, os fluxos energéticos que nos permitam, que nos permitam, no nosso dia-a-dia, ter energia para aquilo que são as nossas atividades. Trago-vos aqui uma imagem. Está o apontador. Está aqui. Ok, isto não aponta. Ok, está aqui. Trago-vos aqui uma imagem mais simplista da nossa rede de transporte, com os seus pontos fundamentais. Aqui o centro de despacho de Lisboa, que é onde está a coordenação de tudo isto, e depois os principais pontos de interligação com a nossa vizinha Espanha e as principais linhas de transporte de eletricidade no nosso país. No entanto, nós fazemos parte da maior rede elétrica do mundo, que é uma rede transeuropeia e que está intimamente ligada em todos os países, inclusivamente com uma ligação aqui ao Magreb e na zona leste à Ásia Menor, e esta é uma rede que funciona de forma síncrona. O que é que isto quer dizer, funcionar de forma síncrona? Quer dizer que ela está interligada e tem características, cada um dos pontos, que são respeitados e que são uniformes em toda a rede. E este é o segredo que é importante garantir para que a rede não falhe. É garantir que em cada momento, em cada instante, cada ponto possui as características das grandezas físicas semelhantes para que não exista aquilo que aconteceu, por exemplo, no 28
de abril deste ano. Ok, a nossa rede, agora afunilando para aquilo que é o nosso país, a nossa rede é, antes de mais, a montante composta ou gerida pela REN, que é o operador de rede de transporte nacional e que é responsável pelos fluxos de energia entre os grandes centros eletroprodutores, sejam eles renováveis, sejam centrais de ciclo combinado a gás, sejam inclusivamente as interligações com a rede espanhola, que depois, como falei há pouquinho, se interliga com a rede europeia. E trago-vos aqui uma imagem dos principais pontos de importância na rede elétrica nacional ao longo do nosso país, naturalmente aqui com o centro de despacho, nacional também, e depois todos os pontos e todos os principais centros eletroprodutores do nosso país. Esta rede de transporte opera normalmente a estas tensões 400 kV, 220 kV e 150 kV, que depois faz a interligação com a rede de distribuição. E para vos dizer que esta rede de transporte tem um plano, normalmente um plano estratégico de investimento. E em dezembro de 24, no relatório do plano estratégico da REN, já vinha contemplado um conjunto de investimentos que os especialistas e o pessoal técnico da própria REN tinha previsto, de investimentos avultados, e a justificação era precisamente temos que os fazer para que não exista o potencial de um apagão nos próximos anos. E logo passado 4 meses à publicação desse relatório, de facto existiu um apagão. E as principais organizações e associações de empresas elétricas portuguesas e espanholas, a conclusão a que chegaram rapidamente é que a falha que existiu a 28 de abril foi provocada pela incapacidade de gestão da própria rede. Ou seja, não sabemos qual foi a causa, qual foi o ponto inicial. O relatório que recentemente foi publicado ainda não aponta exatamente qual é a causa. Não é esse o objetivo também deste relatório, mas aponta como o acontecimento tenha depois atingido as proporções que atingiram, precisamente por incapacidade de gestão da própria rede, incapacidade de mecanismos de gestão da própria rede. Mas a nossa rede depois tem, a jusante no sentido do consumidor, tem o operador de rede de distribuição. Neste caso eu falo-vos da E-Redes porque é o operador da rede de distribuição mais conhecido e de maiores dimensões, aquele que tem uma concessão, as maiores concessões da rede, e a E-Redes, ou seja, a antiga distribuição, tem como função levar a energia desde a rede de transporte, ou seja, as suas subestações, à rede, ao consumidor final, seja ele industrial, seja ele consumidor residencial. Por isso, opera uma rede de distribuição que vai desde os 60 kV, ou seja, ainda estamos na alta tensão, porque existem consumidores intensivos de energia que consomem nessas gamas de tensão, até aos 230, que é aquela que é a tensão nas nossas casas. E também mostrar-vos aqui aquilo que é ainda
a complexidade maior, por exemplo, da rede de distribuição. É normal que assim seja, à medida que vamos afunilando, que vamos avançando no sentido do consumidor final, vamos tendo mais ramificações. E trago-vos esta imagem, aqui do lado direito, um extrato do mapa de Portugal com as redes, com a rede de distribuição da E-Redes, isto está publicado no site da E-Redes, no balcão digital, e depois fiz-vos um zoom aqui para uma localidade ali na zona de Vila Nova de Gaia, para vos mostrar aquilo que depois de uma subestação mais pequena da rede de distribuição, o que é que são as ramificações até chegarem às nossas casas. Isto para vos dizer que também aqui a E-Redes diz que está muito empenhada no investimento na rede e na gestão da rede e que tem previsto investir 1,6 mil milhões até 2030 e também já lançou às autoridades a ideia de que esse investimento terá que existir mesmo que tenha consequências diretas na fatura de todos nós. Antes de vos falar daquilo que são os potenciais causadores de falhas da rede, gostava de sistematizar esta imagem em vós, que é a composição da rede elétrica nacional. A rede elétrica nacional, quando foi concebida para uma situação completamente diferente daquela que hoje em dia temos na realidade. Foi concebida de uma forma de centros eletroprodutores, grandes centros eletroprodutores, uma rede de transporte e depois uma rede de distribuição e os consumidores. A partir de 2014, mais ou menos aí, já existia antes a lei da microprodução e da mini-geração, mas a partir de 2014 foi legislada a lei do autoconsumo. O que é que aconteceu a partir daí? Aconteceu que passamos de uma realidade unidirecional de fluxo energético, ou seja, de centro eletroprodutor para consumidor, para uma realidade de produção descentralizada, produção junto dos consumidores. E por isso começamos a ter nós da rede em que existe bidirecionalidade de fluxo energético. E isto veio trazer uma complexidade brutal na gestão da própria rede, porque se até aí tínhamos uma realidade unidirecional de fluxo e de ajuste da produção ao consumo, a partir de 2014 começamos a deixar de ter esta percepção, porque o fluxo energético passou a ser em vários sentidos. Okay? E por isso, as falhas e os apagões na rede podem ser provocados por este desequilíbrio entre a produção e consumo. Okay? Se nós tivermos maior produção do que consumo, isto provoca stress na rede elétrica, vai provocar alterações, certamente, das características e das grandezas físicas de sincronismo da rede e, por isso, vai levar a falhas, mas também todos poderão perceber que eventos climáticos extremos, como, por exemplo, uma descarga atmosférica numa rede de transporte ou distribuição, certamente também influenciará as grandezas físicas que definem o fluxo energético naquele local onde acontecer essa falha, ou então falhas técnicas, por exemplo, a falha de um equipamento. Também foi falada quando, de 28 de Abril, da possibilidade de ataques de natureza física, por exemplo, atendendo aos cenários de guerra que vivemos, ou cibernética, um ataque ao centro de despacho e de controlo poderia ser suficiente para provocar uma falha, mas também aquilo que tem sido muito badalado, a intermitência das renováveis.
A intermitência das renováveis é um facto, é real, enquanto que nós, nos centros eletroprodutores de ciclo combinado, ou mesmo nas renováveis, porque a hídrica também é renovável, nós temos um controlo, temos a capacidade de controlar a quantidade de energia que pode ser gerada a cada momento. Não é? No eólico e no solar não temos, porque ainda não somos capazes de controlar o vento, nem somos capazes de, por exemplo, controlar a radiação solar instantânea a cada momento. Isso posso-vos dizer que acontece frequentemente se passar uma nuvem, 2 nuvens em cima de uma central fotovoltaica, imediatamente isso se reflete naquilo que é a produção instantânea, porque o que estamos a falar é de produção instantânea. E por isso, as renováveis, trazem um desafio grande para a gestão da rede. Isso é inequívoco, este facto. E depois, os picos de consumo inesperado, que podem acontecer, provocados por exemplo, fatores climáticos extremos, ou então por eventos ou situações pontuais que possam existir em termos de consumidores. Okay? E então, como é que nós tornamos isto um bocadinho mais resiliente? Eu vou dar aqui algumas pistas que depois espero que possamos aprofundar ao longo da sessão estas ideias. Então, podemos melhorar isto significativamente através da digitalização e das chamadas criação de redes inteligentes. E o que é que isto é? Isto é dotar a rede de equipamentos de sensorização e monitorização que nos permitam, de uma forma instantânea, gerir a própria rede. Ou seja, ajustar a cada momento aquilo que é a produção àquilo que é a necessidade de consumo, mas não só. Poder também ajustar as grandezas físicas de forma quase instantânea, etc. Podemos também, e devemos, que era isso que vinha, por exemplo, no relatório da REN, fazer investimentos nas nossas infraestruturas. Porque, como eu comecei por vos dizer, a infraestrutura da rede foi concebida para uma outra forma de atuação. E muitos dos equipamentos, já com várias décadas, não estão preparados para a realidade atual. Okay? Depois, a geração distribuída e as micro-redes. Pode parecer um contrassenso daquilo que eu falei anteriormente, mas a geração distribuída se conjugada com a criação de micro-redes, ou seja, redes que possam funcionar de forma isolada em determinados momentos, mas que se possam ligar também à rede de serviço público, podem ser uma solução. Porquê? Porque elas podem permitir a correção instantânea de problemas que possam existir nas grandezas físicas da rede, ou, no caso de serem essas regiões os próprios problemas, se conseguirmos rapidamente as isolar da restante rede, evitar que exista, por exemplo, um problema maior. Okay? Depois, como eu sei que isto pode ser polémico, mas aquilo que eu vou dizer agora, mas como eu estou convencido de que as renováveis para a Europa são uma realidade que não será possível voltar atrás nos próximos anos, porque se nós queremos uma Europa energeticamente independente e descarbonizada, não temos outra alternativa no momento que não seja as renováveis. No entanto, como as renováveis são intermitentes, o caminho terá que passar por criarmos sistemas de armazenamento de energia que permitam atenuar, servir de buffer a essa intermitência. E quando eu digo sistemas de armazenamento, atenção, não estou a falar única e exclusivamente de baterias. Podemos estar a falar de sistemas de armazenamento, também as baterias de combustível, por exemplo, termos combustíveis verdes armazenados para dar resposta sempre que for necessário. E depois,
com tudo isto, podermos fazer uma gestão ativa da procura, o demand response, em que conseguimos criar sistemas que controlamos o time of use, não é? A utilização da energia em determinado momento, com a sua produção e também, por exemplo, introduzindo tarifas dinâmicas que permitam alargar a multiplicidade de necessidades de cada consumidor para homogeneizar a nossa rede e aumentar a previsibilidade daquilo que é a necessidade e a produção. Okay? Isto tudo é aquilo que precisamos para construir um mundo sustentável e harmonioso. E por isso, do ponto de vista da minha visão e da visão da instituição que eu represento, nós achamos e queremos promover a implementação da eficiência energética com sistemas de energia renovável. Eu, há 20 anos, quando comecei a trabalhar, sempre tive isto em mente, que é, antes, naturalmente, da produção descentralizada e das energias renováveis, o que deve ser feito é, precisamente, aumentar a eficiência. E por isso nós devemos, primeiro, consumir... O kilowatt mais barato é aquele que não se consome, sempre ouvi isso. E por isso, primeiro, não pagar. E depois, então, irmos para formas alternativas de produção de energia verde, por exemplo. Desenvolver sistemas tecnológicos que permitam a interoperabilidade de ativos como solução de prestação de serviços de flexibilidade à rede. O que é isto? Isto significa, e nós lá na EcoInside já temos alguns projetos nesta área, que é dotar cada um dos nossos ativos, sejam carregadores de veículos elétricos, sejam veículos elétricos, sejam centrais de produção eólica ou solar e baterias, dotar de sistemas de gestão que permitam, por exemplo, em conjunto com sistemas de monitorização da própria rede, perceber o que é a necessidade instantânea da rede e usar esses ativos para prestar serviços de acordo com aquilo que é necessidade. Por exemplo, estamos a operar numa região do país que tem uma micro-rede, por exemplo, num quarteirão, numa cidade. Existe uma necessidade de energia naquele momento que a rede não tem capacidade de fornecer. Então, se eu tiver vários sistemas de armazenamento de energia nas casas, nas empresas, ou até mesmo veículos elétricos, imaginemos alguém que foi trabalhar, estacionou o carro e durante o dia não vai precisar de energia, por que não conseguirmos usar naquele momento a energia que está disponível para dar resposta a essa necessidade de energia e depois ela ser reposta. Ou pegar nesses ativos e, se eu tenho uma perturbação na rede, numa grandeza elétrica da própria rede, por que não esses dispositivos, esses ativos, aqueles que são possíveis modelar a própria energia, fazer a modelação e fornecer energia de forma com as características que permitam atenuar esse defeito na rede. Para avançar e não nos tomar muito mais tempo, também participar na criação de micro-redes e na implementação de sistemas de backup, porque só com sistemas de backup é que é possível, de facto, promovermos o isolamento de partes da rede e depois continuar a funcionar. E, para terminar, a resiliência da rede elétrica é um pilar da nossa segurança. Não existe um mundo desenvolvido e industrial que não contemple a energia elétrica. Naturalmente, aquilo que estamos a assistir é a um aumento da eletrificação de todos os sistemas e, por isso, esse é um caminho que eu julgo irreversível. E terminar com isto, que, naturalmente, o conceito de passive house, como havia dito há pouco, quando falava, o conceito de passive house é uma forma de conservação de energia e serve como um atenuador mais
do que um sistema de aumento de eficiência, na minha perspectiva, é a sua capacidade de atenuar a procura, o maior contributo para o aumento da resiliência da nossa rede elétrica. Muito obrigado.